Boa tarde, pessoal. Vamos demonstrar agora para vocês o funcionamento do equipamento da Vaier, um ventilador de transporte, o modelo LTV 2200. Esse equipamento é um equipamento americano. Ele veio de doação do governo dos Estados Unidos aqui para o Brasil e muitos hospitais receberam esse equipamento. E a gente vai estar mostrando para vocês as principais funções, a parte de circuito e de fonte do equipamento, para vocês conhecerem e utilizarem aí durante essa pandemia. Então esse é o equipamento. Ele é um equipamento portátil, tem uma alça, né, para fazer transporte, é um equipamento de transporte. Ele tem também algumas versões com pedestal, onde você pode encaixar ele no pedestal, usando essa trava. Tá? Os circuitos que vieram dele são circuitos descartáveis. Vieram duas versões para cá, o circuito adulto e o circuito neonatal e pediátrico. Então esse que a gente vai demonstrar para vocês é o circuito pediátrico. Ele já vem montadinho, tá bom? A única diferença dele é que ele só tem um ramo inspiratório para conectar no equipamento, tá? E ele tem o ramo exalatório com o diafragma interno e uma mangueirinha que vai no equipamento. Então, para a montagem dele é bem simples, tá? O sensor de fluxo dele já é acoplado ao Y do respirador. Então, ele vem com essas duas traqueias, bem simples. E lá no equipamento a gente só vai conectar uma traqueia e 3 mangueiras. Então a traqueia do ramo inspiratório, as duas mangueiras do sensor de fluxo que vai no Y e a mangueira da linha de pressão que vai atrás do diafragma. Tá? Então para conectar aqui do ladinho do equipamento, ele também já é identificado, a saída para o paciente, e as mangueirinhas de fluxo branca e amarela e do diafragma. Então, também não tem muita dificuldade. Vamos conectar aqui. Desta maneira. E o equipamento já está pronto para ser usado. Vou estar usando aqui um simulador para a gente fazer o equipamento funcionar e já está montadinho. A parte só da fonte de energia fica aqui do outro lado do equipamento, a fonte de energia e a fonte de oxigênio. Esse equipamento ele tem turbina, então você não vai precisar conectá-lo à rede de ar. A entrada de O2 aqui é um padrão de universal e ele pode ser tanto usado em rede de gás ou em cilindro. Então ele tem aqui também, se tiver alguma dúvida, qual é a entrada que ele possibilita a entrada de gás, que aqui diz que é de 2.8 a 5.5 bar. Tá bom? Então vamos colocar ele aqui de novo. A fonte que ele veio é essa daqui, tá? É uma fonte bivolt. Desse lado a gente tem o cabo de força que pode ser trocado se precisar. E na outra ponta da fonte, né, ele vem com esse conector. A gente vai colocar aqui do ladinho do equipamento. Tô tomando cuidado só com a direção do conector, né, para não conectar errado. Tem uma bolinha vermelha aqui. Aqui no equipamento também tem um marcador, então você vai encaixar dessa maneira aqui e está conectado à nossa fonte de energia. Vamos arrumar o equipamento aqui. Então já podemos ligar o equipamento. Coloquei ele na tomada, ele aparece que está carregando a bateria externa. Então esse equipamento, além da fonte de energia,
Ele também tem aqui do ladinho uma bateria extra. Então você aperta esse botãozinho aqui e consegue tirar a bateria interna. Tá? Essa bateria interna ele tem um medidor de carga. Ela, segundo o manual, pode durar 3 horas e 45 minutos, desde que esteja carregada. E além dessa bateria, ela tem uma outra bateria interna no equipamento, parecida com essa também, e ela tem duração de 3 horas e 15. Então, se falhar a nossa rede, ou se precisar fazer um transporte, a gente vai ter um total de 7 horas de bateria. Para conectá-la de novo não tem muito segredo, ela só vai encaixar nessa posição, até clicar, travou, está carregando também a bateria interna, tá bom? A gente vai ver que também com esse botãozinho a gente consegue ver qual que é o nível, o status, digamos, da bateria, se ela está carregada e qual a porcentagem da carga dela. Tá joia? Então vamos agora ligar o equipamento. O circuito já está conectado. Já conectamos aqui nossa rede de energia. O nosso O2 também está conectado. Apertando o botão Power Standby, segurando ele liga o equipamento. Então ele faz um autoteste primeiro. E já está habilitado para a gente poder operá-lo. Então aqui ele vai perguntar se você quer usar o mesmo paciente anterior ou você vem aqui no encoder, né? E a gente pode escolher um novo paciente. Então eu vou começar do zero, escolhendo um novo paciente, clico aqui em Select, menu Select. Novo paciente, ele vai me perguntar se a gente quer fazer paciente infantil, pediátrico ou adulto. Vamos dar o exemplo aqui do adulto. E o equipamento já começa a ventilar. Então a gente tem aqui os principais parâmetros da ventilação. No caso aqui a gente está com a frequência de 12, tempo inspiratório de 1 segundo, volume de 500 ml, uma PIP de 5, FO2 de 21% e uma sensibilidade de 3. Para fazer qualquer alteração nesses parâmetros, a gente clica no parâmetro que a gente quer trocar. Ele apaga os demais, né? Pode ver. Você vem aqui com o encoder e ajusta o valor que você quer. Vamos colocar aqui 400 ml e confirma de novo. Isso serve para todos os parâmetros. Frequência, mesma coisa. Ajusta aqui e clica de novo. Aqui embaixo a gente vai ter o modo ventilatório e algumas teclas de acesso rápido. Então a gente pode colocar, ele está ventilando agora o volume, a gente pode colocar a pressão. Então a gente clica aqui, ele vai piscar o LED, também no encoder a gente seleciona qual a gente quer e confirma. Pode ver que como a gente confirmou para pressão controlada, ele já desabilitou o volume e desabilitou a pressão de suporte. Então ele deixou agora a pressão controlada aqui. Ajusta, clica e ele salva. A gente tem aqui também as modalidades das ventilações. A gente tem assistido controlado, SMV e NPPV. Então a gente pode, mesma coisa, seleciona, escolhe qual modalidade a gente quer, por exemplo, SMV CPAP, e clica de novo. A gente também tem as teclinhas de INSP e ESP pause, pausa expiratória e pausa exalatória. A gente vai ter a tecla de ciclo manual. Então toda vez que a gente pressiona aqui, ela dá um ciclo. A gente tem a tecla de Low Press O2 Source. Essa tecla é usada para quando você estiver usando um cilindro de menor pressão, por exemplo, com fluxômetro na saída, e o seu O2 ele cai a pressão. Então quando você clica aqui, ele vê que a pressão de O2 está baixa, ele compensa esse O2 com a turbina do equipamento. E a última teclinha aqui, de travar as teclas do painel. Um detalhezinho aqui na parte do INSP Hold e do ESP Hold, você vai clicar nele
ele te mostra. Se você quer fazer ESP, no caso, para pressão controlada, ele só te habilita a pausa expiratória. Você deixa ele aparecendo aqui e segura. Segurou, ele faz a pausa ES. E te mostra o auto PIP. Se você quiser fazer a pausa inspiratória, ele só vai habilitar no modo volume. Então, no modo volume, alterei, aqui sim, insp pause, exp pause, ou ele sai. Então, insp pause, segura de novo, travou na pausa inspiratória e te dá a pressão de platô. E também a complacência estática e o delta de pressão. Todas as informações eles mostram aqui para você nessa telinha. Além do bar graph de pressão, também ali em cima com a pressão que está indo para o pulmão do paciente. Vamos voltar aqui para assistir do controlado. Esse equipamento também tem 3 alarmes. O alarme de alta pressão, o alarme de baixa pressão e o alarme de baixo volume minuto. Então, os alarmes ficam só nessa região aqui. Então, a regra é aquela mesma regrinha para os ventiladores, né? A gente vai ver qual que é a pressão de pico. No caso aqui, ele está com pressão de pico de 20. Então, a gente pode colocar um alarme de low press em 15, né? 5 abaixo. Do mesmo jeito, clica e altera. E o alarme de high press a gente pode colocar em 25. Então a gente está criando 2 faixas para o equipamento trabalhar. E a gente vai ter também o alarme de baixo volume minuto. O baixo volume minuto ele aparece aqui também, então você pode ver que ele vai mostrando aqui quais os parâmetros ventilatórios, né? A frequência de 10, foi a mesma que a gente ajustou, o volume exalado de 400 ml, e está aqui o volume total, 4 litros. Então, a gente deixou em 3 litros, é o suficiente. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5, como ele está fazendo no momento 4, automaticamente ele vai soar o alarme. O alarme ele pode ser silenciado, ele silencia por 2 a 3 minutos, ou ele pode ser resetado. No caso aqui, a gente resetou ele, mas como o volume dele está abaixo de 5, ele vai voltar a alarmar. Então vamos deixar aqui em 3. Confirmar e o equipamento não vai mais alarmar. Temos também no display, como eu já mostrei para vocês, se vocês quiserem ver qualquer informação da ventilação, vocês podem estar apertando esse botão. Ele vai estar te mostrando a média de pressão, a PEP, a frequência, o volume exalado, o volume total, que é o volume minuto, a relação IE. E também o fluxo do equipamento. A pressão expiratória, 21, e voltou para a média de pressão. Se a gente parar de clicar, automaticamente ele vai mudando sozinho. A questão da bateria, que a gente comentou, cliquei aqui, ele mostra qual que é a porcentagem de bateria interna e qual que é a porcentagem da bateria removível. Então essa 98, essa é a bateria interna do equipamento, que ela não sai, e a bateria removível, 98%, foi aquela que eu mostrei no início do vídeo, que a gente tirou ela para demonstrar para vocês. E por último, a gente tem também aqui a visualização das baterias internas. Então a gente tem aqui que a gente está com uma fonte de alimentação externa conectada. Temos também se ele está trabalhando com a bateria interna ou com a bateria removível. O equipamento também tem o ajuste de volume. Para a gente fazer o ajuste do volume do alarme, a gente vai estar clicando aqui e segurando por um tempo. Ele vai entrar na operação alarme, a gente vai confirmar. Ele vai entrar na configuração de volume do alarme, a gente vai confirmar novamente. E aqui está o volume do alarme, de 1 até 5. Então a gente vai colocar em 1, só para simular.
Vou dar o play. Gravou. Para sair dessa função, vem em sair, vai entrar para o alarme operação, sair de novo, ele volta para a tela principal. Vamos simular aqui uma desconexão, para vocês perceberem que o alarme já está bem mais baixo. Alarme de low pressure, pedindo para checar o circuito. Conectar de novo o paciente. A máquina volta a funcionar. E você vem aqui só reseta o alarme. Resetei o alarme de baixa pressão. Ficou o alarme de cheque circuito. Reseto de novo. Opa, o alarme de baixa pressão também ainda não foi resetado. Low PEP reseto também. E ele volta para a tela inicial. E para desligar o equipamento, mesmo botão que a gente ligou. Ou se você quiser alterar o paciente para um paciente infantil, um paciente pediátrico, a gente vai ter que estar desligando o equipamento. Então a gente aperta, segura, ele desliga, você vem também e dá um reset aqui para avisar a máquina que ela realmente foi desligada. Então, liguei novamente. Então aqui eu posso colocar aquele mesmo paciente que a gente já estava trabalhando, ou de novo um novo paciente. Então, como eu já estava trabalhando com esse paciente, dou um play e ele já volta a funcionar.